Você criou um e-book, um curso ou qualquer outro infoproduto, mas não vendeu para ninguém. Ou se vendeu foi para sua mãe, para um ou dois amigos. Cara, eu já passei por isso. Eu sei exatamente o que você está passando. Por muito tempo eu pensei que o problema era o site, a oferta, o preço, mas não era nada disso. O problema real é que eu estava apaixonado pela minha solução e não pelos problemas reais que as pessoas têm. E nesse vídeo eu vou lhe mostrar por que pensar assim, porque pensar na solução e não no problema pode matar suas vendas e pode ser exatamente o problema que você está enfrentando, assim como eu enfrentei. O primeiro curso que eu criei era uma ideia tão massa que eu achei que ia bombar. De verdade. Era uma estratégia para usar os 5 sentidos para divulgar música. Eu trabalhava para músicos e eu desenvolvi o Música Além do Som. E sabe para quantas pessoas eu vendi? 16 pessoas, literalmente, 16 pessoas. Eu fiz tudo que era para fazer. Página bonita, a headline bonito, fiz captação de lead, fiz lançamento, vídeo de vendas, mas apenas 16 pessoas compraram o meu curso. E o curso era muito bom, muito foda, de verdade. Fiquei frustrado, culpei tudo. Culpei o marketing, culpei o preço, culpei a estratégia. Será que é a qualidade? Será que eu preciso botar mais dinheiro no tráfego? Nada disso. Eu encontrei a solução em um livro. O livro chama-se Apaixone-se pelo Problema, não pela Solução. E eu descobri que eu tinha criado uma solução muito foda, mas que não era o que os meus possíveis clientes queriam. Eles não estavam procurando isso. E esse é o problema. Às vezes a gente se apega muito à ideia, a gente se apega muito e como a gente sabe, a gente conhece o produto por dentro, a gente tende a esquecer que você precisa resolver o problema de uma pessoa para ela querer pagar você. Sem isso, você não vai ter cliente. Qual é o erro clássico que a maioria dos infoprodutores que fracassam cometem? São esses 3 erros aqui. O primeiro deles é ter uma ideia brilhante que acha incrível e se empolga com ela. Parte para a produção, monta tudo, investe tempo, recursos, dinheiro e ignora a pergunta básica. Qual é o problema que eu resolvo? Tem gente querendo resolver esse problema ou é uma viagem da minha cabeça? Porque a gente se apega muito a uma parcela de uma pessoa, um problema de uma pessoa, que no caso sou eu. Às vezes eu tenho um problema, só que eu descubro depois que ninguém ou a maioria das pessoas não enfrentam esse problema ou não trata o problema que eu estou resolvendo como um problema. A maioria das pessoas se apaixonam pela ideia. Eu era assim. Eu me apaixonei pela ideia que eu tinha. Poxa, você usar os 5 sentidos para divulgar música, cara, isso é genial. E quando eu apresentava para as pessoas, eu fiz vários pitches e as pessoas, pô, isso é muito foda. Só que o meu cliente em potencial, que eram músicos, não queriam isso. Eles só querem, músico só quer tocar. Então, você usar os 5 sentidos para divulgar música não é um problema, não é uma dor que eles sentem. É igual a tentar vender um curso de organização de meias por cores para pessoas que estão preocupadas em como vão pagar os boletos no fim do mês. Cara, não vai vender. Não vai. Não conecta. Simplesmente não é uma dor que dói o bastante. Entendeu? Se você quer vender de verdade, você tem que mirar onde dói de verdade. Onde dói realmente, onde a pessoa começa a se questionar. Cara, eu preciso resolver esse problema. Se eu não resolver esse problema, eu não vou viver. Eu tô de saco cheio. Essas coisas. É isso que vai fazer vender. E você precisa se apaixonar por identificar esses problemas e encontrar soluções para isso. E como é que você vai identificar esses problemas reais? A primeira coisa que você precisa ter em mente é saber se você já viveu isso. Porque não adianta você querer ensinar algo que você não sente na pele. As pessoas percebem quando você está falando só da boca para fora. Você tem que ter ou vivido aquele problema ou está vivendo e está
Você pode já ter solucionado ou estar solucionando um problema que as pessoas têm também. E você tem que pensar, essa coisa dói de verdade? O problema precisa ser incômodo, de verdade. Precisa incomodar. Por exemplo, por que um dos grandes nichos do Brasil, do mundo, é finanças? Porque na hora que você está sem grana, a coisa incomoda. Relacionamento, porque quando você está sozinho, você está solitário, isso incomoda. O problema precisa ser incômodo, de verdade. Ele precisa incomodar tanto que a pessoa perde o sono por causa disso. Esse tipo de problema aqui dá dinheiro. E as pessoas precisam já ter tentado resolver esse problema. Aí você vai entrar em grupos, você vai entrar em fóruns, você vai ler comentários de vídeos. Se a galera tá falando disso, perguntando, reclamando, é sinal que é um problema real. E aí, aqui no projeto Ignis, eu sempre começo pela dor. Eu sempre oriento os meus alunos a começarem a resolver problemas pela dor. Identifiquem uma dor, identifiquem um problema que você resolve. Porque é a dor que faz a pessoa agir. Se a gente parar para pensar, o conceito de marketing, publicidade, é necessidade, desejo. Ou seja, uma dor e uma coisa que você deseja. E, às vezes, quando você deseja, mas não dói o bastante, você vai empurrando com a barriga, você vai relaxando. É igual o problema do meu curso. Divulgar música é um problema. Só que existe um problema muito maior. Tipo, o cara tem um desejo de se tornar conhecido e que as pessoas ouçam a música dele. Mas é muito mais doloroso para ele não tocar, não fazer a música. Então ele é um problema que está em segundo plano. E na hora que ele descobre que vai ter que fazer um esforço grande, ele deixa de lado aquilo, porque é só um desejo. Não é uma coisa que dói de verdade. Vendo a diferença entre necessidade e vontade? E tem uma coisa que trava muito as pessoas que querem ganhar dinheiro na internet. É achar que o problema é o que a pessoa quer, mas não é. Problema é diferente de solução. O que as pessoas dizem, por exemplo, quero ganhar mais dinheiro. Só que isso é a solução, não é o problema. Ganhar mais dinheiro é a solução. O problema real é, estou cansado de viver no aperto, eu quero sair com minha família sem ficar fazendo conta. Eu quero ir no supermercado e comprar sem estar comprando só o mais barato. A solução é ganhar dinheiro. Mas o problema é isso aqui. Eu me sinto inútil no trabalho. Eu queria comprar um carro para não ter que pegar ônibus para ir para o trabalho. Isso aqui é problema. Ganhar dinheiro não é problema. Então, se você só falar sobre a solução, às vezes você tem um produto que é muito bom e tem outra pessoa que tem um produto que não é nem tão bom quanto o seu, mas ela resolve um problema. A narrativa dela é de resolução de problema e não de desejo. Eu já cometi esse erro também. As pessoas não compram produtos, elas compram alívio. Elas compram resolução de uma dor. Elas compram um remédio para a dor que ela está sentindo. Elas compram transformação. É isso que as pessoas querem. As pessoas querem sair aqui do ponto A para o ponto B, que é uma dor que eu estou sentindo para um momento em que eu não estou sentindo essa dor. Na hora que você conseguir criar essa ponte, aí sim o seu produto vai vender. Vai vender como água. E outra coisa que eu aprendi na marra, errando, é que você precisa testar suas ideias antes de criar, antes de botar no mundo. O curso A Música Além do Som, na minha cabeça era, cara, a solução para o problema dos músicos. Só que eles não queriam isso, eu não validei. Eu fiz, gravei, divulguei e vendi para 16 pessoas. 16 pessoas, cara. E todas disseram que o material era muito bom, mas eu não consegui vender mais que isso, porque eu não validei antes. Então você precisa conversar com gente de verdade. Esqueça seus amigos. Se você tiver amigos de verdade, eles vão dizer que é bom, que a ideia que você teve é excelente. Vá ouvir quem sente a dor que você resolve.
Cara, é isso que você tem que fazer. Ouvir as pessoas que sentem as dores que você resolve. Pergunte como elas tentam resolver hoje. Se a resposta for, eu nem me preocupo com isso, cara, esquece. Fuja. Porque isso aí não é um produto que vai vender. Não tem mercado. Mas se a pessoa conta como já tentou resolver, conta as dificuldades que tem, ela diz que não está dormindo direito por causa daquele problema, aí sim você tem uma mina de ouro. É só cavar e enriquecer. Só isso. Crie conteúdo sobre o problema. Depois que você identificou, você vai criar conteúdo sobre o problema. Teste no Instagram, no YouTube, TikTok, LinkedIn, texto, no Substack, e-mail. Se gerar engajamento e comentários do tipo, você já falou comigo, você falou comigo, pô, você leu minha mente. Cara, se você acertar um conteúdo nesse sentido aqui, aí é só seguir, é só replicar, replica esse conteúdo. E faça sondagem de valor. Se existe um curso que resolve isso, você compraria se existisse, né? Você pode usar, por exemplo, os seus stories do Instagram. Você joga uma pergunta, cara, tenho esse problema X aqui. Se existisse um curso, quanto você pagaria? Você teria interesse em comprar? Se ninguém responder é porque sua ideia precisa de ajustes. Então, você fazendo isso, antes de produzir o material, você reduz os riscos, porque você já vai lapidando o seu conteúdo antes de aprontar. Então você economiza tempo. E sabe qual foi a virada de chave que eu tive depois que eu comecei o projeto Ignis? Foi entender que, às vezes, a sua ideia, por mais genial que seja, ela não é útil para o mundo. E às vezes uma coisa que nem é tão genial, mas que resolve problemas reais, ele é útil. Então, pare e pense, cara. O seu produto, o seu material, ele precisa resolver problema. Não interessa o que seja. E a única diferença é que, na hora que você resolve um problema, aí você vai ter alguns produtos, alguns problemas que são dores pequenas. Esses aí as pessoas pagam pouco. E vai ter alguns produtos que são dores grandes. E esses aí são produtos que você consegue cobrar mais. Normal isso aí acontecer. E na hora que você muda o foco de falar da sua ideia para falar do seu produto, a coisa começa a fluir igual um rio. Seu conteúdo conecta com as pessoas, seu produto começa a vender, seus anúncios começam a performar melhor. As pessoas começam a compartilhar suas ideias porque você acertou o caminho. Você gerou um conteúdo, um texto, um vídeo, o que for, que tá falando com a pessoa que tem um problema. Olha a diferença. E às vezes eu só jogo a minha ideia. E aí não tá o erro. Então, a partir de agora, antes de você investir tempo e dinheiro numa ideia, pare e pense. Ouça as pessoas. Encontre problemas e resolva os problemas. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!